La peste negra se originó en la región de Asia Central y se propagó a través de las rutas comerciales hacia Europa, África y el Medio Oriente. Es causada por la bacteria Yersinia pestis, que se transmite principalmente a través de pulgas que infestan a las ratas. También se puede transmitir de persona a través de gotas respiratorias. Los síntomas de la peste negra incluyen fiebre alta, inflamación de los ganglios linfáticos, hemorragias internas y una variedad de otros síntomas. La tasa de mortalidad variaba, pero en muchos lugares, se estima que al menos un tercio de la población murió a causa de la enfermedad. Tuvo un impacto devastador en la población de Europa, reduciendo drásticamente el número de habitantes. Además de las pérdidas humanas, muchas áreas rurales quedaron desiertas, lo que afectó la producción de alimentos. La disminución de la población provocó una escasez de mano de obra, lo que llevó a cambios en la economía feudal. Los salarios aumentaron para los trabajadores, y se produjo una mayor movilidad social. Esto marcó el comienzo de la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. La peste negra dejó una marca indeleble en la cultura europea. Aunque la pandemia del siglo XIV fue la más mortífera, la peste negra continuó reapareciendo en Europa y otras partes del mundo durante siglos. Como amante de felinos, gatos, concordo totalmente com o vídeo que vos vou mostrar a seguir. Piores erros da história. Lembra do Anne Roche, durante a Idade Média teve muita morte por causa da peste. Para ter peste negra, a pessoa precisava de quê? Ser picada pela pulga do rato. Acontece que na Idade Média tinha um certo preconceito com gatos porque era ligado à bruxaria. Sendo assim, muitos deles foram... Quem sabe se tivesse deixado os gatos em paz, eles teriam acabado com vários dos ratos e teria diminuído a contaminação da peste. Em Portugal, a crise provocada pelas fomes e pela peste negra foi agravada pelas guerras fernandinas entre Portugal e Castela. No decorrer das guerras fernandinas, Dom Fernando foi derrotado e viu-se obrigado a celebrar um acordo em 1383 com os vencedores. Esse acordo consistiu em casar a sua filha Dona Beatriz com Dom João I, rei de Castela, o que colocava em perigo a independência de Portugal. Foi então assinado o Tratado de Salvaterra de Magos, onde ficaram estabelecidas as regras de sucessão ao trono de Portugal, de forma a garantir a independência do reino, impedindo que o trono português fosse entregue aos castelhanos. Dom Fernando envolveu-se em várias guerras com Castela, que só terminaram com a assinatura do Tratado de Salvaterra de Magos. O Tratado de Salvaterra de Magos, assinado em 1383, constava que Dona Beatriz, filha única de Dom Fernando, seria rainha de Portugal e que esta casaria com o rei Dom João I, rei de Castela. Mas Dom Fernando morreu nesse mesmo ano, não tendo havido tempo para cumprir nenhuma das cláusulas do tratado, o que originou um problema de sucessão à coroa portuguesa. Dom Fernando morreu. O infante Dom João, mestre da Ordem Militar de Avis e meio-irmão de Dom Fernando, era a única esperança para Portugal. Após a morte de Dom Fernando, a rainha Dona Leonor Teles assumiu a regência do reino e, aconselhada pelo conde João Fernandes Andeiro, nobre grego e homem de confiança do rei de Castela, mandou aclamar Dona Beatriz como rainha de Portugal. Mas havia um problema. Dona Beatriz era casada com Dom João I, rei de Castela. Álvaro Paes, antigo chanceler-mor do rei Dom Fernando, incentivou Dom João, mestre de Avis, a planear o assassinato do conde João Fernandes Andieiro e a assumir o governo de Portugal. Assim, a 6 de dezembro de 1383, Dom João reuniu com um grupo de homens, dirigiu-se ao Paço Real e feriu mortalmente o conde Andieiro. A morte do conde Andieiro deu início a uma revolução, com o povo a perseguir todos os nobres e membros do clero, que tinham apoiado a aclamação de Dona Beatriz. A rainha Dona Leonor fugiu para a cidade de Santarém, de onde pediu auxílio ao rei de Castela. Em Lisboa, um mestre de Avis foi aclamado pelo povo como regedor e defensor do reino. Esta aclamação não foi bem aceita por toda a população portuguesa, que estava dividida em dois candidatos ao trono.
o mestre de Avis, que se apresentava como garantia da independência de Portugal face a Castela. Dona Beatriz contava com o apoio dos nobres e membros do alto clero, que consideravam a união dos dois reinos a forma de protegerem e manterem os seus privilégios. Como resposta ao pedido de auxílio de Dona Leonor, e simultaneamente para fazer valer os direitos de sua esposa, Dona Beatriz, o rei de Castela invadiu Portugal, em 1384, com 2 exércitos. Uma parte do exército castelhano entrou pela guarda e dirigiu-se para Lisboa, com o objetivo de cercar a cidade e obrigar o mestre de Avis a render-se. O cerco durou vários meses, durante os quais a população resistiu com valentia. Um outro grupo militar invadiu Portugal pelo Alentejo, sendo combatido e derrotado pelas tropas portuguesas, constituídas na sua maioria por gente do povo, lideradas por Dom Nuno Álvares Pereira. Perante a possibilidade de uma nova invasão castelhana, reuniram-se cortes em Coimbra, em abril de 1385, com o objetivo de decidir qual dos candidatos tinha direito à coroa. Dona Beatriz, casada com o rei de Castela, a sua escolha poderia levar à perda da independência de Portugal. Dom João e Dom Dinis, filhos ilegítimos de Dom Pedro I, pai de Dom Fernando, mas estes encontravam-se presos em Castela. Dom João, mestre de Avis, que representava a independência nacional e já fora aclamado como regedor e defensor do reino. Graças à ação de João das Regras, doutor em leis, que defendeu o mestre de Avis, nas cortes de Coimbra, demonstrou que era o único candidato que garantia a independência do reino e, por essa razão, deveria ocupar o trono de Portugal. Foi então aclamado rei de Portugal, com o nome de Dom João I, dando início à dinastia de Avis.